Boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Jesus possa entrar agora no seu lar e você possa começar a sentir uma presença diferente, uma presença forte, que é a presença do próprio Senhor Jesus sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus, nós já te abençoamos. Declaramos que este é o início da segunda turma, aliás, da primeira turma do nível 2, onde teremos temas diferentes do nível 1. Então, já quero te dizer que você participe, porque são 7 semanas, ou seja, 7 segundas-feiras, onde cada semana será ministrado um tema específico da palavra do Senhor. E também você receberá uma ministração específica de acordo com o tema ministrado. Então não perca, faça o possível para dar continuidade e assim você vai poder completar as 7 semanas e terá um testemunho novo na sua vida daquilo que o Senhor fez nesse período. Amém? Eu quero ler a palavra, o Salmo 24, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a sua face, a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Aleluia. Você sabe que porta não tem cabeça, amém? Então, quando diz levantai, ó portas, as vossas cabeças, somos nós que estamos abrindo para que o Rei da Glória entre e as nossas cabeças se levantam para honrá-lo, para glorificá-lo. Levante a tua mão aí onde você está, ou coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar para que o Espírito Santo tome o controle dessa palavra que será ministrada pelo apóstolo Géser. Em nome de Jesus, eu já declaro e profetizo que será algo diferente que você vai receber na sua casa, aí com a sua família. Algo poderoso virá em nome de Jesus. Pai querido, levantamos as nossas mãos para declarar o teu senhorio, a tua glória, a tua soberania. Entra, Rei da Glória, na nossa casa, amém, em cada lar, de cada pessoa que está agora aqui assistindo, aonde quer que se encontram. Ó Senhor, Rei da Glória, Jesus Cristo de Nazaré, entra nessas casas agora, entra aqui neste lugar, para que, Senhor, a tua glória possa resplandecer em cada um das nossas vidas, em cada um das vidas destes que nos, da vida destes que nos assistem, em nome de Jesus, amém. Senhor, vem com a tua glória, sim, manifesta o teu poder. Ministra, Senhor, a um povo que te busca, sim, a um povo, Senhor, que representa aqui a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, por representatividade, estamos como igreja de Jesus Cristo juntos nesta noite para receber a tua palavra, para honrar-te, para dizer que o Senhor é rei, que o Senhor domina, que o Senhor é soberano, e entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Dependemos de Ti, Pai.
agora declaramos que todo medo, toda insegurança, oh Pai, sai agora de cada vida em nome de Jesus. E o teu amor as envolva. Envolve com o teu amor, lançando fora todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, para que nada possa atrapalhar aquilo que o teu Espírito já começou a fazer. Damos a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Usa, Senhor, a vida do teu filho, como sempre o Senhor tem feito. Usa-o para a tua glória, que venha uma unção direto do teu trono agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está preparado? Você vai perceber que quando nós falamos nível 2, é porque existe uma diferença entre o nível 1 e o nível 2. Quando aqueles que participaram do nível 1 viram que o foco era todo sobre libertação individual, específico sobre algumas áreas. Você que passou pelo nível 1 e ainda está no ar, você ainda pode consultar todo o nível 1 e você ainda pode refazê-lo a qualquer momento, porque isso fica gravado nas nossas redes sociais. E quando nós falamos que vamos passar para o nível 2, nós vamos entrar num nível mais profundo do entendimento de libertação. E temos que entender nessa primeira noite, eu tenho que preparar você, porque quando nós entrarmos na semana que vem sobre libertação do espírito de Jezabel, que é um principado, quando nós vamos falar das fortalezas de Satanás e como descobrir essas fortalezas para destruí-las, quando nós falamos dessa questão que vai envolver família, que vai envolver coisas fortes, então nós temos que entender em primeiro lugar por que isso tudo, por que isso existe, por que falamos de guerra, por que tem pessoas que falam, eu creio que estamos em guerra, outros falam, não, nós não estamos em guerra, eu não gosto de ouvir desse assunto de guerra. E nós temos que entender, mas antes de qualquer entendimento, para você que diz que não quer saber de guerra espiritual, eu descobri um lugar, mas um lugar fantástico onde não tem guerra. Eu descobri um lugar onde a paz reina de uma maneira sobrenatural. Eu descobri um lugar onde você não precisa guerrear mais. Chama-se cemitério. Se você quiser então parar de guerrear, peça para o Senhor levar você, porque lá não há mais guerra. Mas enquanto estivermos nesse mundo, esse mundo que diz a Bíblia jaz no maligno, nós estamos numa guerra permanente. Numa guerra entre qual reino você vai passar, qual o reino que vai estar vencendo, qual o reino que está lutando contra qual reino. E quando nós estamos falando de reino, você vai entender hoje, nós não estamos falando de coisas físicas, Estados Unidos contra a Rússia contra a China, ou Brasil contra o Paraguai, não. Nós estamos falando de reinos espirituais, porque nada acontece nesse mundo físico se primeiro não acontecer no mundo espiritual. Apenas para você entender uma coisa, uma pergunta assim muito tranquila, talvez já tenha acontecido com você. Por exemplo, você está bem, né? Está bem de saúde, está tudo em ordem, você não está sentindo nada, está um dia disposto. Não estou falando num tempo que não tem pandemia como temos agora, um tempo normal, que você vai ao shopping, você tem diversas lojas, você está andando aí, você resolve entrar numa loja para ver alguma coisa e de repente começa a sentir mal. Vem um aperto, começa a suar e a primeira coisa que vem na tua mente é, acho que eu estou passando mal. E aí você sai da loja e passa tudo. Acabou o problema. O que aconteceu? Com certeza naquele local havia algum altar, algum deus pagão, algum altar a um Deus que não é o Deus do céu. E ali havia uma opressão e você entrou numa guerra espiritual se você pertence ao reino de Deus. E isto é uma coisa normal do nosso dia a dia. Então, onde começa tudo? Primeira coisa que nós temos que entender é que esta guerra não começou aqui na terra. Esta guerra começou lá no céu. Antes de Deus formar a terra, antes de Deus formar o homem, antes de tudo, quando Deus fez os céus e a terra, quando Deus fez os seus anjos que o adoravam, milhões de anjos, e quando Deus colocou um anjo, um único anjo,
um querubim ungido para coordenar os anjos. E através dele, ele se tornou um sacerdote. Guarda essa palavra, Lúcifer, no céu, era um sacerdote. Ele recebia o louvor de todos os anjos e através dele chegava a Deus, no trono de Deus, o louvor. Mas você sabe que houve uma rebelião no céu. Você conhece a história, você que participou do nível 1, na primeira noite nós falamos detalhado. Lúcifer se rebelou contra Deus. E Deus não aceita rebelião, porque rebelião é como pecado de feitiçaria. E houve uma guerra, e eu quero ler para você no livro de Apocalipse, que é um dos últimos livros da Bíblia. Aliás, o livro de Apocalipse não é um livro só do final dos tempos, ele é um compêndio de tudo o que aconteceu desde o início até o final dos tempos, em um sentido figurado, com simbologias próprias, mas quando você lê o livro de Apocalipse, você entende todo o espetáculo do mundo desde a sua criação até o seu término. E no capítulo 12, no verso 7 até o verso 9, eu vou repetir, Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 até o verso 9, está escrito: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão lá do céu, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então a guerra começou no céu, quando Lúcifer faz uma rebelião, e nessa rebelião ele é expulso do céu e leva 1/3 dos anjos, e esses anjos com ele são atirados para a terra. E aqui ele deixa de chamar Lúcifer no sentido da palavra exata, mas ele passa a se tornar diabo, Satanás, e os seus anjos passam a ser chamados de demônios ou anjos caídos, é a mesma coisa. E aqui Deus vê que a terra que era dele agora está possuída por um outro reino, que é o reino das trevas. Eu tenho o reino de Deus, que é o reino da luz, e aqui na terra implantou-se por alguém que não tem direito, que é Satanás, o reino das trevas. Mas essa terra não é do diabo, essa terra é de Deus. E Deus então resolve fazer alguém, um homem, feito do físico da terra, a sua imagem e semelhança, e colocá-lo aqui para implantar o seu reino, o reino dos céus aqui na terra. E esse homem se chama Adão, o primeiro homem. E capítulo 1 de Gênesis, agora eu volto para o início de tudo. Capítulo 1, verso 28. Deus pega este homem e autoriza este homem a reinar na terra, a implantar o reino de Deus aqui na terra. Gênesis capítulo 1, verso 28 está escrito assim: então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Este homem veio agora com autoridade para representar o reino de Deus e estabelecer o reino de Deus, para arrancar o reino das trevas deste lugar. Mas quando este homem vem para cá para lutar contra outro reino, ele é responsável por um reino. E nós vamos entender isso daqui a pouquinho, porque Satanás veio, e você conhece essa história, eu vou abreviar aqui também. Ele engana Adão, ele arranca de Adão a coroa de rei, ele faz o homem pecar, e Deus não pode conviver com o pecado. Apesar de amar Adão, apesar de que Adão é sua criatura, ele não vai jogar Adão fora, mas ele tem que expulsá-lo da sua presença. Ele vai ter que ir para o mundo que jaz no maligno, e por causa disso, Gênesis capítulo 3, verso 15, guarde isso, Gênesis 3, Deus, o próprio Deus, estabelece o princípio de guerra. Aqui está o princípio de guerra no mundo. Nós vimos em Apocalipse o princípio de guerra no céu, e agora em Gênesis 3,15 você vai ver que Deus estabelece um princípio de guerra aqui na terra. Ele chama Satanás,
ele chama o príncipe das trevas, que implantou o reino aqui no lugar que não é dele, e diz assim: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Parece uma coisa simbólica, mas não é. Quando você entende da palavra de Deus, Deus está dizendo para Satanás: vou colocar ódio entre você e a mulher. Nós vamos entender essa mulher daqui a pouquinho. Não é mulher gênero humano. As mulheres que estão me ouvindo, fiquem tranquilos. Não está falando de gênero. Está falando de alguém que vai representar essa mulher. E você já vai entender porque ele disse que o descendente desta mulher vai pisar na cabeça de Satanás. E ele vai poder mexer no calcanhar dessa descendência. Nós vamos entender essa guerra. Então agora está declarada uma guerra aqui na terra entre dois reinos, entre um Deus poderoso e um Deus minúsculo. Eu não consigo colocar para Satanás o Deus com D maiúsculo, porque ele é um Deus minúsculo. Essa guerra agora não é mais uma guerra de deuses, mas agora ela vai se tornar uma guerra de sacerdotes aqui na terra. Por quê? Porque essa guerra não será entre Deus e o diabo. O diabo já foi expulso do céu. Ele não pode mais guerrear com Deus. Ele já perdeu. Mas agora aqui na terra, ele é um ser espiritual e vai guerrear com pessoas físicas. Então tem que haver um princípio de guerra. E Deus quer que este homem seja restabelecido. Deus quer implantar o seu reino na terra. Ele não perdeu o seu objetivo e não vai perder nunca. Mas Deus muda as estratégias. E é interessante que essa guerra agora vai se transformar numa guerra de sacerdotes. Deixa eu ir um pouquinho para frente e vou ler o capítulo 4 de Gênesis. Esse primeiro módulo, que é este de guerra de Deus, que eu chamo de guerra de Deus, na verdade foi uma guerra de Deus no passado, no céu, mas Satanás já perdeu. Ele é um Deus com letra minúscula e aqui está na terra agora tentando manter o seu reino. E quando chega no Gênesis 4, já vou explicar, eu quero ler primeiro. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, guarda essa expressão, ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste e por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Veja que coisa tremenda. Deus está falando com Caim, porque houve alguma coisa com relação à oferta. Deixa eu parar nesse ponto e te explicar algumas coisas muito importantes. E é importante que você me acompanhe para não perder o raciocínio. Quando Deus resolve mudar o esquema ou a estratégia para vencer, ele começa a ensinar quem? Os primeiros homens dessa terra. Primeira família, Adão e Eva. Por quê? Eles conheceram Deus lá no paraíso. Guarde bem isso tem que entrar no teu espírito muito forte. Quando Adão estava no paraíso antes do pecado, ele se relacionava com Deus face a face. Não havia necessidade de fazer culto. Não havia necessidade de ter louvor. Não havia necessidade de ter intercessão. Não havia necessidade de se levantar nada. Nem pregação. Porque ele falava pessoalmente com Deus e Deus o abençoava. Ele tinha tudo ali. Mas agora, ao sair do jardim do Éden pelo pecado, ele está no mundo que jaz no maligno. E já não pode mais ter essa comunhão direta com Deus. Mas como é que Deus vai trazer a sua bênção para que alguém da terra, em seu nome, possa restaurar essa terra? Deus precisa
mudar a estratégia. Então Deus fala com quem? Com Adão. E Adão ensina os seus filhos que agora, para se chegar a Deus, para que Deus possa abençoar, é necessário fazer um culto. E vamos ver o culto. Quem vai fazer esse culto? Sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Caim e Abel, os dois filhos de Adão. E eles aprenderam com o pai o que é que deve ser feito para fazer um culto. Então eles sabem que precisa ter um altar, sabem que precisa ter um sacrifício, sabem que esse sacrifício vai agradar um dos deuses, ou Deus criador de todas as coisas, ou Deus minúsculo, Satanás, nós vamos entender isso. E se um Deus é agradado pela sua oferta, é esse que vai vencer a guerra. Então Abel e Caim preparam a oferta com os sacerdotes. Os dois vêm no altar, os dois fazem sacrifício e fazem o primeiro culto na face da terra. Eu quero até que você guarde isso e pode até repetir em voz alta: primeiro culto na face da terra. Não teve pregação, não teve louvor, não teve intercessão, só teve uma coisa no primeiro culto: oferta. Nós vamos ter um entendimento muito diferente sobre oferta, porque todo mundo já pensa em ofertar, porque tem que dar para a igreja. Espera um pouquinho. Nós estamos falando aqui de guerra de deuses. Nós estamos falando aqui de adoração, de buscar a presença de Deus para ser abençoado, já que foi cortada aquela ligação direta. Então agora os dois sabem que se Deus se agradar, Ele vai abençoar. E se Ele é abençoado, como Adão foi no passado, eles recebem autoridade para pisar nessa terra, para dominar essa terra. Mas a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou do outro. Por quê? Qual é a diferença? Será que é o valor da oferta? Não. Talvez a oferta de Caim tenha sido mais valiosa em termos de valor, mas tem uma diferença. Deus não olha o valor da oferta, Deus olha o coração do adorador que oferta. Porque quem é adorador, ele não oferta para barganhar ou para receber algo de Deus, ele oferta para adorar o Deus que ele crê, ao Deus que ele pertence, ele está adorando como oferenda. Por que você acha que no mundo espírita as pessoas vão na praia e oferecem flores, perfumes para Iemanjá? O que eles estão fazendo? Estão ofertando para um Deus que eles creem. Quando eles fazem um trabalho na Umbanda, feitiçaria, para um determinado entidade, eles estão oferecendo, adorando aquela entidade. Então Deus disse assim: eu também quero ser adorado, porque se eu for adorado, eu vou abençoar quem me adora e darei a ele autoridade para vencer no lugar que ele está. Então Abel vai e pega uma ovelha do seu rebanho, mas presta atenção, eu não sei você que está me ouvindo, eu particularmente posso dizer para você, se eu ver um grupo de ovelhas, eu estou falando de animais mesmo, físicos, não estou falando de crente também, estou falando de animais. Se você vê um rebanho, aquele cheio de lã, parece até pomponzinho, se você vê um grupo daquelas ovelhas, eu não sei distinguir uma da outra, para mim é tudo igual. Mas pensa no seguinte, Abel quer entregar a primogênita. O que é a primogênita? A primeira que nasceu do rebanho dele. Então, pensa comigo, quanto tempo Abel não passou procurando a ovelhinha? Quanto tempo ele não ficou vendo até chegar na primogênita? O que Deus está vendo? Deus está vendo a ovelha, Deus está vendo o coração de Abel. O que está escrito no coração de Abel? Se Deus é o primeiro, se eu tenho que honrar a esse Deus para ser abençoado, então eu tenho que dar a primeira para ele. Segundo, ele vai entregar um animal vivo e vai derramar sangue. E você vai entender que o sangue espiritualmente tem valor de guerra, e valor para a guerra, valor para determinar guerra. Você vai entender isso já já. Então você pega agora Caim. Caim, diz a Bíblia que ele pegou do fruto da terra e disse que ao cabo de dias, quando você vai no original mesmo, você vai descobrir que ao cabo de dias significa que Caim já tinha tido algumas colheitas, não era a primeira. Em outras palavras, ele pegou qualquer colheita,
Não interessava se era primeiro ou não, qualquer uma serve. Deus não está olhando a oferta, Deus está olhando o coração de Caim. No coração de Caim, Deus é qualquer coisa. Deus não é o primeiro. Veja que quando Deus não aceita a oferta de Caim, o que entra no coração dele? Já entra um princípio do reino do diabo. Entra ira. E logo em seguida essa ira se transforma em ódio. E logo depois esse ódio ele mata o irmão. Olha o assassinato aí. Por quê? Porque ele já não está mais no reino de Deus. Ele já não é mais sacerdote do Deus Altíssimo. Ele está adorando com a morte Satanás. O que ele derrama? Sangue. Ao derramar sangue, ele está dando força para o diabo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por que o diabo usa muito sangue? Por que nos rituais de entidades malignas tem que ter derramamento de sangue? Matar bode, matar animais. E por que no satanismo mata-se pessoas? Por quê? Porque Satanás precisa de sangue para que esse sangue se torne em força para ele. E quanto mais inocente o sangue, mais força Satanás tem. Que tipo de sangue é o mais inocente? Abortos provocados. Não estou falando abortos naturais, que o próprio corpo faz isso na mulher. Estou falando daquele aborto que é praticado. Agora você vai entender porque que todo mundo não, perdão, aqueles que não fazem parte do reino de Deus, fazem leis, querem de toda maneira impor em todos os países a lei permitindo aborto. Por que estão permitindo aborto? Porque o Satanás precisa de sangue, o sangue da força. Deixa eu continuar aqui. No momento que Abel é morto, eu fico pensando agora como se fosse um jogo de futebol, porque no Brasil todo mundo entende disso, né? Dois reinos disputando aqui, né? O reino de Deus, que quer implantar o seu reino usando os homens, o reino do diabo, que quer permanecer, mas também tem que usar os homens, porque é aos homens que foram dados essa terra. E aqui agora Abel é um adorador de Deus, e Abel morre. Deus perde alguém no seu time. E Caim, que agora é adorador do diabo, assassino, homicida, ele agora permanece vivo. E ele é que vai gerar descendência. Deixa eu continuar aqui com você, ainda no capítulo 4 de Gênesis. E você vai estar entendendo esse início logo, vai ser tremendo, porque é profundo, você que é do nível 2. Gênesis capítulo 4, verso 19 em diante, diz que Lameque, guarde bem esse nome, porque ele é descendente de Caim. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que eu passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Olha que coisa forte. A maldição do sangue derramado aumenta em 70 vezes 7 o poder do diabo. Eu não chamo de poder, mas a força do diabo. Por isso que ele precisa de muito sangue. Então ele diz assim, se Caim vai ser vingado por 7 vezes, então eu, que matei 2 homens, vou ser vingado por 70 vezes 7. Você já ouviu esse número em algum lugar na Bíblia, mas não é o caso aqui. Então o sangue derramado vai aumentando. E Deus agora não tem o seu adorador. Deus agora tem um grupo de pessoas assassinas que fazem parte do reino do diabo, estão adorando o diabo e o diabo está ganhando força. Mas escute o que eu vou falar para você. Deus não perde o seu objetivo, aleluia. Deus muda a estratégia, mas não perde o seu objetivo. Ele vai restaurar essa terra. Essa terra é dele. Não importa se o diabo está ganhando agora ou não, mas essa terra é dele, vai mudar todas as coisas. Então Deus tem um plano logo no começo.
Volto aqui para Gênesis capítulo 4, verso 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Agora presta atenção. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia! Agora Deus tem alguém no seu time. Agora Deus tem um outro adorador. O time do diabo é grande, aumentou muito. Mas agora Deus levanta um adorador. Alguém que vai adorá-lo. E ao adorá-lo atrai a sua bênção. E esse Deus que é honrado, ele ganha. Porque quanto mais honramos a um Deus, mais poder ele vai recebendo. Por isso que o diabo precisa de força, para que as pessoas o adorem, para ganhar força através do sangue. Mas veja como é que é o homem. E também tem uma outra coisa, queridos. Não tente entender Deus. Se você tentar entender Deus com a sua cabecinha, a gente fica doidinho. Por isso que você vê muitas pessoas por aí meio doidinhas falando de Deus, que eu não estou entendendo nada com nada, porque tentaram entender Deus. A gente não consegue entender o que é eternidade, o que é presente, passado e futuro. É difícil entender isso. Então nós não podemos entender por que Deus faz certas coisas. Imagina, Deus agora tem Enos adorando, ou seja, já tem alguém do time dele. O time dele começa a crescer, aleluia. Os sacerdotes de Deus começam a aparecer. E no meio desses sacerdotes aparece um que foi um dos maiores adoradores do templo. Não tem adorador melhor que esse. Ele era tão adorador, adorava tanto Deus, que Deus resolveu levá-lo embora, sem precisar morrer, o arrebatou para o céu. O nome dele é Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Eu fico imaginando que Enoque agarrava em Deus e não largava de Deus adorando. E um dia Deus falou, já que você não me larga, vem. E subiu com ele. E eu fico pensando, mas por que Deus tirou do time um grande adorador? Nunca vamos entender isso. Deus sabe todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. O que acontece a partir daí? Com a saída de Enoque, um grande adorador, o time do diabo começa a crescer de tal maneira, e quando você chega em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que a terra se corrompeu de uma forma tão terrível, eu diria para você, pior do que hoje. Então Deus olha para a terra e se arrepende de ter feito o homem. E quando ele pensa em destruir a terra de novo, ele olha aquela multidão e encontra ali um homem justo. E esse homem se chama Noé. E veja que coisa tremenda, aleluia. Ele resolve não destruir todo mundo, então ele dá uma oportunidade para Noé. Tem pessoas que dizem assim, nossa, mas Deus não deu oportunidade para os outros? O dilúvio veio e matou todo mundo, menos Noé e sua família? Não. Sabe quanto tempo levou Noé para fazer a arca? 100 anos. Durante 100 anos, Noé ficou falando do juízo de Deus, do juízo de Deus, do juízo de Deus. E aquele povo não aceitou. Até o dia que Noé entrou na arca com a sua família. Quantos eram? 8 pessoas. Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas entraram na arca. E o dilúvio veio e destruiu tudo que estava na terra. Animais, homens, tudo foi destruído. Não ficou nada. Quando o dilúvio terminou, oh aleluia, quando o dilúvio terminou e Noé sai da arca com a sua família, Deus agora tem 8 a seu favor e o diabo não tem ninguém. Todos morreram. Infelizmente o diabo não morreu. Infelizmente ele continuou vivo. E infelizmente essa terra que estava encharcada pelo dilúvio era a mesma terra que estava debaixo de maldição. A terra não mudou. Agora veja a sequência. Se Deus tem 8, que são seus adoradores, porque Noé, ao sair da arca, a primeira coisa que ele faz, levanta um altar.
e coloca animais limpos no altar, animais que ele precisava para comer, mas ele quer fazer um oferecimento ao Deus que vai protegê-lo. Então ele entrega os melhores animais, e Deus recebe de tal maneira que Deus coloca um arco colorido no céu para fazer uma aliança de novo, e diz para Noé: eu vou te abençoar, e começa tudo de novo. Agora presta atenção, aqui está uma chave. Se Satanás ele está vivo, e se Satanás quer o seu reino, e se Satanás precisa de adoradores ou sacerdotes para poder manter a sua força, onde ele vai buscar isso se tem 8 só e esses 8 são de Deus? Ele precisa encontrar no meio dos 8 alguém que ele possa puxar para o time dele. Então veja onde está o erro grave. Pensa comigo, cabeça normal agora, não precisa nem ser crente. Pensa comigo. Se Noé sai da arca e o mundo está encharcado, não tem mais nada, e ele tem animais na arca, ele tem animais que são comestíveis e animais que não são comestíveis, e ele precisa desses animais comestíveis para quê? Para poder oferecer para Deus, para adorá-lo e receber a bênção de Deus, mas também para manter a sua família. Ele precisa de animais, ele precisa desses animais. Então, se você entrar numa cabeça normal, você vai pensar: qual seria a profissão de Noé? Ele tinha que ser alguém ligado à pecuária. Ele teria que ser alguém ligado a gado, a animais, ter rebanhos, pasto, cuidar de animais. Teria que ser alguém responsável na área da pecuária. Esse deveria ser a profissão de Noé, porque através dos animais ele ofereceria para Deus, faria sacrifício no altar como sacerdote, adoraria a Deus e receberia a bênção, e também alimentaria sua família. Mas de alguma maneira, que a Bíblia não fala, algo influenciou a cabeça de Noé. E diz a Bíblia que ele, em vez de ser um pecuarista, ele planta uma vinha. Ele planta uma vinha, pega o fruto da vinha, transforma em vinho, bebe e se embebeda. Ao se embebedar, ele vai para a tenda e ali ele se torna nu, ele tira a roupa e fica nu. Isso era algo muito ruim em termos de honra, pai e filho, não podia ver a nudez dos seus pais. E aí um dos filhos, ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Repete comigo: Sem, Cão e Jafé. E aqui com a brincadeira dos 3, quem você acha que vai aprontar? O cão, lógico, pelo nome. E aí o que acontece? O cão entra na tenda e vê o pai nu e se aproveita disso para ridicularizar o pai, para desonrar o pai. Os outros 2, Sem, Jafé, vêm de costas com uma capa e cobre o pai para não desonrá-lo. O que acontece? Quando Noé volta da bebedice, se torna sóbrio, ele sabe o que o filho fez. E a coisa foi tão feia que ele traz uma palavra de maldição sobre o filho do cão que se chamava Canaã, o neto. E ele amaldiçoa o neto. E essa maldição faz com que toda a descendência de Canaã, a partir daquele dia, se torne malditos. O que o diabo precisava? Estava perdendo de 8-0, agora ele tem um deles, já não é mais do time de Deus, agora é do time do diabo. Está trazendo maldição sobre toda a terra. Todos os descendentes cananeus, heteus, jebuseus, amorreus, ferezeus, todos esses povos são descendentes de Canaã, que eram malditos pela palavra de Deus. Veja, mudou tudo. Aquilo que Deus poderia começar novamente do zero e fazer algo poderoso através de Noé e sua família, como adorador, sacerdote, agora tem novamente o time do diabo crescendo. Mas Deus tinha uma promessa, aleluia. E aqui volte para essa promessa. No começo da palavra eu falei de Gênesis 3,15, que Deus lhes colocou uma guerra entre Satanás e a mulher. E o descendente da mulher pisaria na cabeça do diabo, e o diabo pegaria o calcanhar da sua descendência. O que Deus faz? Chama um homem, aleluia. Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem chamado Abrão, que depois vai transformar o nome dele em Abraão, pai de nações. E quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa.
E a promessa que Deus fez para Abraão que ele teria uma nação, aleluia. Que nação é essa? Israel. Israel é a mulher que Deus falou lá em Gênesis 3,15, colocarei inimizade entre você, Satanás, e a mulher Israel. O descendente desta mulher vai pisar na tua cabeça. Jesus nasceu em Israel. Jesus é descendente dessa mulher. Jesus pisou na cabeça do diabo. E o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, estamos agora como se fosse o calcanhar do corpo, numa luta contra o diabo, porque ele quer morder o calcanhar, já que ele não pode tocar mais na cabeça, que é Jesus que o venceu na cruz do Calvário. E agora vem Abraão e começa uma promessa. Aleluia, aleluia. E aí você está chegando, eu quero cortar um pouquinho aqui para você entender. Israel veio para fazer algo, para ser aquele povo que estabeleceria um único Deus, um adorar só a Deus. Veja que a primeira coisa que Deus falou com o povo de Israel, ouviu Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Não adorarás a outros deuses, não farás imagem de escultura, porque vocês não vão adorar nenhum ídolo, vocês não vão adorar nenhum outro Deus, você não vai adorar ninguém, você só tem um Deus, aquele que criou os céus e a terra. Mas você conhece toda a história de Israel. Você conhece toda a história. Israel tinha tempos bons e tempos ruins. Israel falhou no propósito de Deus. Por isso que Deus teve que levantar os profetas. Por que Deus teve que levantar profetas? Para trazer Israel de novo para arrependimento. Israel era alertado pelos profetas: se vocês não desviarem dos pecados, vocês vão perecer, vocês vão ser escravos. E quantas vezes Israel foi destruído e se tornou escravo dos assírios, da Babilônia, de Egito, de tantos lugares por causa do pecado. Até o dia, e aqui estou caminhando para os finalmente, até o dia que eu acho que Deus decidiu acabar com essa história de guerra, pelo menos no nível espiritual dos céus e no nível da terra, porque Adão falhou, Noé e a sua descendência falharam, Israel falhou. Então Deus deve ter dito: vou mandar o meu filho, o herdeiro, para resolver essa questão. Por isso que Jesus veio, era Deus cheio de glória, largou sua glória, se tornou em homem, carne, osso, para vir aqui pagar o preço da redenção, para que esta guerra tivesse um fim. E aí você me pergunta: mas como é que esta guerra pode ter terminado no mundo espiritual e sobrou só para nós agora, que somos o calcanhar, ou seja, o corpo de Cristo? Vamos entender isso. Você sabe que quem ganha uma guerra é quem tem poder. Quem ganha uma guerra não é quem tem força, mas é quem tem poder. Guarde bem isso, porque aqui há um segredo poderoso. Poder é uma coisa, força é outra coisa. Satanás hoje, aparentemente, no mundo de hoje, parece que está ganhando a guerra. Nós vemos mais coisas ruins do que coisas boas, nós vemos mais maldição do que bênção, nós vemos mais guerra, destruição, o amor se esfriando, nós só vemos coisas ruins, nós não vemos muita coisa boa. Então, onde estão os adoradores? Onde estão aqueles que adoram a Deus para trazer a bênção de Deus? E onde estão aqueles que adoram o diabo? Que parece que são a maioria, que adoram Satanás, mesmo sem saber, através de entidades, pensando que estão adorando a Deus, mas não estão adorando a Deus, dando força, derramando sangue. E quanto mais sangue derramado, mais Satanás ganha força. Mas ele sem poder não pode vencer a guerra. Ele precisa de poder, porque só força não dá guerra. Então vamos analisar isso aqui para entendermos a conclusão. Quem é que tem poder de verdade? O dono do poder. Quem é o dono do poder? Deus. Deus é o dono do poder. Vou falar algumas coisas aqui que vai te chocar. Deus não precisa que a gente faça nada para ele ganhar poder. Ele tem poder nele mesmo. Ele é a fonte de poder. É dele que emana o poder. Quanto mais perto alguém dele, mais poder recebe. Quanto mais afastado dele, menos poder. Então, se você jejuar, você não dá poder para Deus. Se você entregar teu dízimo e a tua oferta, você não dá poder para Deus. Se você é um crente justo, fiel, não dá poder para Deus. Deus não precisa de nada para dar poder. Ele é o poder.
Satanás tem força, mas não tem poder. Escuta o que eu estou falando. Por que ele não tem poder? Porque ele já foi expulso do céu. O primeiro texto que eu li aqui, em Apocalipse 12:15, ele foi expulso. Ele não tem mais a presença de quem tem o poder lá no céu. Então ele precisa de poder. E quando eu vejo Satanás vencendo a terra, mas onde que ele está tendo poder se ele não tem poder? Veja, um satanista, por mais que ele faça, por mais que ele sacrifique crianças, por mais que ele sacrifique animais, ele não dá poder para o diabo, porque ele também não tem poder. Os pais de santo podem fazer o sacrifício que for, não dão poder para o diabo, porque os pais de santo não têm poder. Então vamos analisar. Se é Deus que tem poder lá no céu, aqui na terra, para vencer o diabo, ele tem que dar poder para alguém. Então vamos analisar. Se você pegar o texto de João, capítulo 1, verso 12, você vai ler lá: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ponto número 1. Quando alguém aceita Jesus como Senhor da sua vida, quando entrega a sua vida, ele se torna filho de Deus, e ao se tornar filho de Deus, ele recebe poder de filho, e poder de filho é igual ao poder de pai. Então quem tem poder? Você, a igreja de Jesus Cristo na face da terra, quem tem poder. Vou te dar mais um texto. Como que esse poder é aumentado? Quanto mais você adora a Deus, mais poder você recebe. Quanto mais perto de Deus você está, mais poder você recebe. Atos capítulo 1, verso 8, está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! Quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe mais poder ainda. Então pense num crente poderoso, um sacerdote do Senhor. Por que você está falando de sacerdote? Tira uma imagem da tua frente. Quando fala em sacerdote, alguém pensa no padre ou no pastor. Esquece isso. A Bíblia nos deixa claro em Apocalipse, e o apóstolo Pedro confirma, que em Jesus nós somos reis e sacerdotes. Todos que aceitam Jesus são sacerdotes. Significa, eu tenho autoridade para adorar o meu Deus e trazer a bênção e o poder sobre a minha vida. E como é que eu faço isso? Através do culto. Quando eu cultuo a Deus em adoração, eu estou trazendo a bênção de Deus. E o que é cultuar? É oferecer, é sacrificar. Por isso que a adoração sem sacrifício é enrolação. Tem muita gente que diz que adora a Deus, e eu prometo dizer para você, não adora coisa nenhuma, porque você não faz sacrifício. Não sacrifício pela tua salvação, porque Jesus já fez. Não sacrifício pela tua libertação, Jesus já fez. Não sacrifício pela tua cura, Jesus já fez. Sacrifício de louvor, fruto dos lábios que amam o Senhor, para que ele seja agradável. E ele sendo agradável, a Bíblia diz que agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é o verdadeiro sacerdote do Senhor. Mas veja bem, se eu sou esta pessoa, a igreja representa o poder de Deus. Através de ser filhos de Deus, recebe poder. Sendo batizado com o Espírito Santo, recebe poder. Então por que nós não estamos ganhando a guerra? Por que o diabo que está levando vantagem? Por que o diabo que está vencendo essa guerra? Essa guerra de deuses, por que ele está vencendo? Se ele não tem poder. Então o que eu descubro? Que ele tem poder. Não de Deus. Porque Deus não dá poder para o diabo. Ele veio para matar, roubar. Repete comigo, roubar. E o que ele veio roubar? O poder de quem tem poder. O que eu estou dizendo? E eu sei que isso vai ser um choque para você. Quem está dando poder para o diabo não é o pai de santo, não é o satanista, não é o ímpio. Quem está dando poder para o diabo é quem tem poder. E quem tem poder é a igreja, eu e você. Meu Deus, que palavra dura. Mas eu queria terminar com essa palavra. Se nós estamos dando poder para o diabo, de onde sai isso? E esse é um dos grandes problemas que a igreja não parou para pensar, e muitos pregadores não pararam para pensar. Eu sei que quando nós pecamos, nós damos poder para o diabo.
Você vai falar assim, mas Jesus já me perdoou. Sim, as pessoas se arrependem do pecado. As pessoas se arrependem de ter matado alguém, de ter feito aborto, de ter mentido, de ter adulterado, de ter feito coisas ruins, de ter feito tramóia, corrupção. Pede perdão, Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Tudo bem, Deus perdoa, está tudo certo. Mas esse pecado também gerou algo, que é pegar o poder que Deus te deu e você entregou para o diabo. Esse pecado é maior. E nós não temos aprendido a nos arrependermos de ter dado poder ao diabo, para que ele possa continuar vencendo. Eu sei que tem pais me ouvindo. Eu sei que tem pais aqui que têm filhos e amam os seus filhos. Eu quero te dar um exemplo para terminar. Quando tem um filho, sabe aquele filho meloso? Aquele filho que toda hora te abraça, te beija, todo dia. Ele fala, eu te amo, papai. Ele faz isso com a maior naturalidade, porque faz parte da natureza dele. Você ama esse filho, lógico, você ama todos, mas aquele que te dá toda hora um abraço, que toda hora te fala que te ama, esse parece que você tem uma tendência mais por ele. E um dia qualquer, esse filho chega para você, pai, estou precisando de R$100. Eu preciso fazer uma coisa. Ou você não vai pensar duas vezes, esse filho é tão bom, esse filho é tão perfeito, ele ama tanto você, que você dá os R$100 para ele. E aí passa uma semana, você descobre que ele pegou aqueles R$100 e deu para um traficante de drogas. Você vai ficar muito bravo. Você vai chamá-lo, você vai repreendê-lo, você vai dar uma lição nele, e ele vai ficar todo, se ele é um filho bom, ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão, ele vai ajoelhar, vai chorar, e durante um tempo, você vai ficar observando ele, e descobre que ele melhorou, ele voltou a ser o que era, ele voltou a ser aquele filho bom, carinhoso, amoroso. Passa-se um ano, ele é agora de novo o que ele era. E de alguma maneira ele chega para você e fala, pai, estou precisando de R$100. Você nem lembra mais da primeira vez, porque ele voltou a ser tão bom, você dá de novo R$100 para ele. Passam uns dias, você descobre que ele pegou R$100 de novo e deu para um traficante de drogas. Querido, vou dizer algo para você que é um pai amoroso. Na próxima vez que ele pedir, por melhor que ele seja, você vai pensar duas vezes antes de dar o dinheiro para ele. Vamos pensar em Deus, que é o nosso Pai, que nos ama, que quer o melhor da nossa vida. Chega um adorador para Ele e pede para Ele, ora, agradece, ama a Deus, chora. E Deus diz, esse é um verdadeiro adorador. E Deus te abençoa, Deus abençoa você, te dá poder para fazer coisa extraordinária. Mas passa um tempo, Deus descobre que você está dando do poder dele para o diabo, através do seu pecado. Com certeza você vai sentir mal, Deus vai te chamar, vai chamar a tua atenção, você vai se arrepender, você vai pedir perdão, e aí você volta a ser aquele adorador de novo, você volta a adorar a Deus, você volta a buscar a Deus, e Deus vê que você se arrependeu, e aí Ele continua te dando poder de novo, enchendo você de poder. Mas passa um tempo, Deus olha para você e vê que você continua pegando do poder que Deus te deu e dando para o diabo de novo. Querido, Deus vai demorar muito para te dar poder de novo, porque você entregou o teu poder para o diabo. É por isso que tem muito crente, não sei se você está me ouvindo, que se sente às vezes vazio, parece que perdeu tudo, e você está tentando, porque muitas vezes Deus te abençoou, e você, através do teu pecado, entregou o poder para o diabo. E Deus quer que Ele reine nessa terra, que essa terra seja dele de novo, e você foi estabelecido para isso. E o diabo quer pegar o poder que você tem, para continuar reinando nessa terra. Mas chegou o tempo, e eu olho para você e digo, chegou o tempo, você que está no nível 2, na primeira noite das 7 semanas, de hoje dá um basta nisso, de hoje declarar, não é só por causa do pecado, mas através do meu pecado eu dou poder para o diabo, então ele não vai receber mais poder de mim. No momento que Satanás não receber mais poder da igreja, ele perde todo o seu poder, e com força ele não vence mais, e essa terra pode mudar, sua vida pode mudar, sua família pode mudar, esse mundo pode mudar, não é com violência, mas pelo Espírito, quando o Espírito te convence de que você, o seu pecado não é só um problema pessoal, mas você está, através do seu pecado, trazendo o poder para o diabo. Essa é uma noite de arrependimento.
de arrependimento, de que nós possamos daqui para frente entender, porque nós vamos enfrentar alguns principados como Jezabel, como Mamon e as fortalezas que o diabo coloca. E eu preciso que você entenda isso para entrar nessa guerra, para que só o Deus que você crê seja vencedor. Quero que você feche seus olhos para o momento, onde você estiver. E eu vou orar para que o Espírito Santo te convença dessa palavra. Quero orar para que o Espírito Santo comece a te convencer de que você é o responsável diante de Deus e trazer o que Deus te dá e entregar para o bandido, Satanás. Pai, em nome de Jesus, a palavra foi lançada através da internet, mas o Senhor é tão poderoso que o Senhor pode usar esta imagem da internet, este som da internet, em qualquer lugar deste mundo que tem alguém que me ouça, que está me ouvindo, e trazer arrependimento. Trazer profundo conhecimento da verdade, profunda convicção de que o problema do pecado não é só pedir perdão pelo pecado, mas por causa do pecado ter dado poder para o diabo. Senhor, que haja um profundo arrependimento, que pessoas aqui hoje tomem uma decisão definitiva, não só por causa de pecar, não, mas de não entregar mais poder nenhum para o diabo, que ele não receba mais nada da tua igreja, que ele não possa pisar e morder o calcanhar da tua igreja. Através disso ele tira o poder, que isso não seja mais possível, através das vidas que estão tomando decisão nessa noite, em nome de Jesus. Agora eu quero falar e encerrar. Como que venceu essa história já no mundo espiritual? Porque eu disse que isso já está vencido no mundo espiritual. Agora depende de nós aqui no físico. Se você pegar toda a história que eu te contei, você vai lembrar de uma coisa muito interessante. Vence o Deus que recebe maior adoração. Quanto mais adoração, mais louvor, mais poder. Olha que coisa tremenda. Como é que os sacerdotes fazem? Fazem sacrifício. E o sacrifício que era feito no passado era dos próprios filhos. Pega o exemplo de Abraão. Deus pediu para ele entregar o filho, porque esse era um grande sacrifício. E na época de Abraão, o que os sacerdotes pagãos faziam para agradar o diabo? Pegavam os próprios filhos e queimavam no altar para Moloque, para Baal, para Astarote. Olha a guerra, olha a guerra. A guerra de sacrifícios no altar, onde sacerdotes oferecem filhos, pessoas, para que através do sacrifício de pessoas, aquele que está recebendo a oferta tenha poder. Então, o maior sacrifício é quem vence. E o maior sacrifício é quem entrega o filho. Eu não sei se isso aconteceu ou não, isso é imaginação minha. Por favor, não leve isso como heresia, imaginação minha. Eu acho que um dia Deus deve ter chamado o diabo e falar assim, vamos resolver essa questão. É um princípio meu, ele falando com o diabo, e você conhece porque você veio do céu, que quem oferece o maior sacrifício vence a guerra. E o maior sacrifício é quem entrega o filho. Então vamos decidir aqui. Nós dois vamos entregar os nossos filhos para sacrifício. Aleluia. Sabe por que o diabo perdeu? Porque Deus tinha um filho para entregar e o diabo não tinha filho para entregar. É ali que ele perdeu. Por isso que Jesus veio como filho, porque foi o único que podia fazer sacrifício. Jesus no altar, no Gólgota, ele está sendo oferecido em sacrifício ao Deus poderoso, e o diabo perdeu ali. No mundo espiritual ele já perdeu, mas agora nós, no mundo físico, como igreja, temos que vencer, não mais dando poder para o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Culto, o primeiro culto na face da terra foi oferta. O primeiro culto foi oferta. E você sabe que a oferta, quando ela foi entregue, não foi feita por barganha. Essa oferta foi feita para que o Deus que estava recebendo a oferta fosse adorado. Por isso eu quero desafiar você nesse final, para que de alguma maneira poderosa você entenda que através da tua oferta, você não está simplesmente tocando isso para a missão Shekinah. Através da oferta, você está oferecendo um sacrifício, um culto a Deus. Você está declarando para Deus que você ama esse Deus. Irmão, quero te dar um conceito diferente de oferta a partir de hoje. Oferta não é simplesmente uma semente que dá colheita. Oferta não é simplesmente
algo para que você, eu preciso disso, então vou dar isso. Não, oferta significa quem é o Deus que você adora. Quem é o Deus que você adora? Quando você entrega algo para o diabo, quando você gasta dinheiro com bebida, com cigarros, com boates, com prostituição, para quem você está oferecendo dinheiro? Para que altar você está dando dinheiro? Quando você vai lá no terreiro, você espírito tem que comprar um porco, tem que comprar algo e pagar o trabalho, para que você está oferecendo esse dinheiro? Mas quando você está na igreja, oferecendo um culto a Deus, ao entregar a oferta, você está declarando quem é o Deus que você serve. É o culto que você presta. Primeiro culto na face da terra. Lembra-se, quando Caim e Abel vieram oferecer sacrifício, não tinha culto, não tinha pregação, intercessão, louvor, só tinha uma coisa. O que tinha lá era exatamente a oferta que eles entregaram. Então, esta é uma oportunidade. Você vai ter aqui na tela as nossas contas da missão. A missão não está precisando de dinheiro. Eu não estou precisando de dinheiro. Você precisa determinar quem é o Deus que você serve. A tua oferta é para você declarar quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você adora. Quem é o Deus que você cultua. Quero te abençoar e orar novamente por esse momento. Vou chamar aqui minha esposa para orar por você, por esse momento de adoração através da tua oferta, e depois ela vai te dar uma palavra profética e nós vamos encerrar, declarando que segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse canal, tanto no Face, principalmente no Face, depois possivelmente no Face, no YouTube, você vai ter isso, nós vamos falar do segundo tema do nível 2, libertação do espírito de Jezabel, um principado do diabo que veio para tirar você da presença de Deus. Nós vamos mostrar como é que atua Jezabel e como é que nós vamos derrotá-la em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus que pudemos receber esta palavra nesta noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Quantos agora já estão se sentindo completamente aliviados, com a certeza de que foram perdoados, com a certeza de que aquelas práticas que davam vantagem, davam poder ao inimigo, ao diabo, a Satanás, mas hoje caiu por terra. O seu arrependimento, a sua confissão, pôde agora. Oh, Deus veio com o sangue de Jesus e passou e apagou. O seu pecado é perdoado. Agora tem uma coisa, não volte mais naquelas práticas que puderam desonrar ao nosso Deus. Nós começamos aqui declarando quem é o Rei da Glória. O Rei da Glória é o nosso Deus que veio através do seu Filho Jesus para que o conheçamos, para que os nossos pecados fossem perdoados e para que tivéssemos uma novidade de vida. Talvez você está perguntando aí, como eu faço para agora mudar de vida? Porque quantos anos eu carreguei esse peso das práticas, talvez o aborto, talvez um homicídio, talvez uma mentira que realmente atrapalhou uma pessoa enormemente, talvez uma dívida que você nunca se preocupou de pagar e você tem carregado um peso. E isto tem dado legalidade a Satanás para roubar a sua vida, tirar a sua paz, tirar a sua alegria. Mas nesta noite, aleluia, em nome de Jesus, você confessou, você pediu perdão, você está perdoado. Uma nova vida agora, sabe como é? Todos os dias você buscar ao único Deus vivo e verdadeiro, aquele que através de Jesus morreu, entregou o seu sangue, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele voltará, aleluia. Quando falamos a igreja do Senhor, sabe quem é a igreja do Senhor? Eu e você, que aceitamos Jesus, que tivemos um encontro com Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro. E você, se nunca fez isto hoje, nesta noite,
Você pode dizer: Senhor, Deus, eu confesso que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu abro o meu coração, eu confesso com a minha boca que eu creio que Jesus Cristo de Nazaré é o único Filho do Deus vivo e verdadeiro, que veio a este mundo em carne, morreu, mas ressuscitou e um dia voltará. Eu aceito esse Jesus, eu me rendo a Ele e eu recebo o seu perdão e a nova vida em nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que essa semana você viverá um tempo diferente, muito diferente. E se alguma dúvida vier ao seu coração, você pode entrar aí em contato com a Missão Evangélica Shekinah, através deste mesmo site. Você tem como... Facebook. No Facebook, você pode nos encontrar e muitos pastores estarão à sua disposição para te ajudar, para responder suas dúvidas, tirar as suas dúvidas, e que você a cada dia, esse é o nosso desejo, você viva uma vida nova que Jesus tem para você. Desembrulhe esse presente que você recebeu, que é Jesus na sua vida. Ele é real. Ele quer habitar em você através do Espírito Santo de Deus. Agora mesmo, quando você acabou de confessar que você o recebe, que Ele vai ser o seu Senhor, o seu dono, o Espírito Santo, que é parte de Deus, veio habitar no seu espírito. Por isso eu declaro e profetizo que haverá vida nova sobre você. Na sua família, os seus queridos olharão para você e vão dizer: o que aconteceu? Você está tão diferente. E você vai poder já testemunhar e dizer: Jesus é o dono da minha vida. Ele me perdoou e Ele mudou o meu viver. Amém? Recebe essa palavra, seja abençoado, tenha uma semana de vitória. E uma coisa é certa, aquilo que você semeou, você vai colher, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar e quero declarar a bênção do Senhor. Pai, muito obrigada por essa noite, Pai, porque ouvimos a Tua palavra, que muitas vezes parece tão dura para nós. É muito difícil quando confrontamos o nosso pecado, os nossos erros, aquilo que te desonramos. Senhor, o nosso coração chora, a nossa mente se entristece, as nossas emoções ficam aflitas, Senhor. Mas obrigada porque nesta noite ouvimos a Tua palavra, conhecemos a verdade e fizemos um compromisso de um tempo novo. Obrigada pelo Teu perdão, porque quando confessamos o nosso pecado, a nossa falha, a nossa iniquidade, o Senhor nos perdoou. Eu recebo esse perdão e creio, Senhor, que nesta semana cada um que foi perdoado, cada um que está livre de todo pecado, cada um que recebeu a Jesus como seu Senhor, viverá o novo de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho, a bênção do Deus Espírito Santo. Amém. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, amém, sobre o teu trabalho, e declaro que portas novas se abrirão, amém, para a glória do Senhor. Amém. Nós te abençoamos, sim, em nome de Jesus. Ótima semana. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.